Olá, 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 graça e paz, amada de Deus. Estamos aí para mais um vídeo dessa série, né? História da filosofia cristã. Sim, estamos falando sobre os pais da igreja, né? E não somente os pais, né? Mas mais para frente a gente vai falar também dos escolásticos, aqueles teólogos, né? Que também eram filósofos, né? Como é que se desenvolveu toda essa grande herança teológica, filosófica, né? Mais falando sobre filosofia cristã. Então hoje é a nossa aula de número 29 e a gente tem falado aí, a gente falou aí na última aula sobre Basílio o Grande, conhecido como Basílio Magno, né? Ele que fazia parte daquele trio Parada Dura, né? Que são os três pais capadócios, os dois Gregórios e Basílio. Na aula passada nós falamos, né, sobre a cosmovisão de Basílio na criação do mundo, né, o que ele pensava acerca da matéria, sobre o tempo, olha que interessante. E vamos falar um pouco hoje sobre a criação e a criatura, que era o pensamento dele, a visão que ele tinha, esse grande teólogo e também filósofo Basílio o Grande. Nós estamos usando para nossas aulas aqui, lendo e comentando a obra de Gilson, né, e o nosso querido Philotheus Bernard. São dois grandes filósofos, né, especialistas aí. Essa obra da editora Voz, História da Filosofia Cristã, tem review aqui no canal, sensacional. Tá certo? E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Né? Sou pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da Bíblia compartilhando conhecimento. Deixe seu like, compartilhe aí para outras pessoas, para que outras pessoas possam vir a conhecer. Você está chegando agora, nós temos, dá uma olhadinha depois na playlist, a gente tem muita coisa aí, muitas videoaulas gravadas, anos de vídeos, aulas, curso da História da Teologia, essa série aqui, História da Filosofia Cristã, hoje é a aula 29, temos Teologia Paulina, temos Teologia Pentecostal, temos Prolegômenos, né? Falando ali, 17 aulas falando sobre a sistemática, o estudo da teologia sistemática, seus introitos, né? E temos várias séries aí de vídeos, depois você dá uma olhadinha. Tá certo? E se você deseja ajudar o canal, primeiramente, dê seu like, compartilhe e torne-se nosso apoiador do nosso canal. Aqui embaixo tem o link do Apoia-se, você pode se tornar nosso patrocinador a partir de R$10 por mês. Fazendo isso, coloco você no grupo do WhatsApp. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livro de teologia e livros como esse, né? Para os apoiadores, tá certo? Vamos lá. Para quem tem a obra aí, quiser acompanhar, a gente vai lendo e comentando. Estou na página 89. As criaturas consideradas em particular por Basílio o Magno, ou Basílio o Grande. E diz o seguinte: a estrutura do mundo origina-se a partir de 4 elementos: fogo, ar, água e terra. O céu, o firmamento, não consta de uma natureza corporal especial, a suposta quintessência, mas de uma substância sutil, aeriforme e igínea. Todavia, Basílio foge a todo pronunciamento decisivo sobre a relação desta substância para com os elementos. O firmamento é comparável a um filtro, deixando passar o que é tênue e aeriforme, e retendo o que é terriforme. Termos, né, difíceis de você encontrar, aeriforme e terriforme. Separa também as águas superiores das inferiores. O éter, que é de natureza igínea, consome o excedente de água de tal modo que o seu calor é mitigado pelas nuvens em ascensão e pela umidade do ar. Abaixo do céu se escalonam as matérias ponderáveis, o ar, a água e a terra, ainda que originalmente todos os elementos formassem uma mistura. Cada elemento possui uma tendência para seu lugar natural. Por isso a Terra se situa no centro. Tal é a suposição natural. Então, veja bem, quase 2 mil anos atrás, né, qual é o pensamento de Basílio acerca da estrutura do mundo, né? Como é que forma? De que é formado o mundo? Então ele seguia mais ou menos aí o pensamento, né, da filosofia grega, certo? Fogo, ar, água, né, e terra, esses 4 elementos aí. Toda a estrutura do mundo é uma mistura dessas coisas. Então ele não inventava muito não, né? Então ele procurava seguir aí mais ou menos o que ele estudou, né, da filosofia, digamos, pré-socrática, né? Fogo, os 4 elementos, né? Os pré-socráticos diziam que o mundo era constituído desses elementos: fogo, ar, água, terra. Ok?
Então, ele segue essa estrutura. Ele, por observação, ele chega a essa conclusão. Ó, a Terra é o centro de todas as coisas. Sobre a luz, o que ele pensava acerca da luz? Ele diz o seguinte: a luz foi criada logo após os elementos. Na falta de portadores, ela constituía, de início, uma substância luminosa pura, chamado pelos teólogos de luz primeva, né? Porque a luz ela é criada antes da luz solar, certo? Então os teólogos vão dizer: no princípio Deus disse haja luz. Que luz é essa? É a luz do sol? Não, a luz primeva, uma espécie de energia, né? Que não tem nada a ver com a energia solar, nada a ver com a luz solar. Então ele diz o seguinte: foi criada logo após os elementos. Na falta de portadores, ela constituía de início uma substância luminosa pura. Essa concepção irá influir decisivamente na metafísica medieval da luz, tão característica da escola de Oxford. O Sol só foi criado mais tarde, para servir de sustentador e transmissor da luz. O esplendor, isto é, a luz irradiada, e o seu respectivo portador, podem ser separados a qualquer tempo pelo poder de Deus. Uma vez recebida no ar, a luz propagou-se instantânea e intemporalmente em todas as direções, pois a substância do ar é tão transparente e sutil que a luz pode penetrá-la e atravessá-la sem dificuldade e alcançar imediatamente os limites do espaço aéreo. Então ele confirma aqui o que a gente, né, o que a Bíblia diz, né? Essa luz, ela foi criada antes, né, inicialmente antes, né, da luz do sol. E é interessante isso, né? Ele diz que ela é irradiada de maneira instantânea em qualquer tempo e intemporalmente em todas as direções, né? Quem gosta de estudar física, né, quem se aprofunda nessa questão da luz, né, parte também do estudo da energia solar, da luz solar, né, eu acho interessante isso porque, por exemplo, temos ali o Sol, né? A radiação, né, a luz solar, por exemplo, do Sol até o planeta Terra, até chegar aqui, ela percorre uma viagem de 8 minutos, né? 8 minutos e 32 segundos e alguns centésimos, né? Ou seja, aquela radiação, aquela luz que nós estamos vendo agora, ela partiu, ela viajou, partiu a 8 minutos do passado, né? Ficou no passado, né? Ficou a partir do Sol, né? Então, o que a gente vê agora, essa luz que irradia agora, na verdade, ela partiu a 8 minutos, ela não é mais aquilo que chega aqui, não é mais aquilo que partiu de lá. Você entendeu, né? É interessante essas questões físicas, né? Percebe? Quem vai estudar filosofia, quem vai estudar essas questões, é necessário também procurar compreender essas questões, essas questões da ciência, da biologia, da física, né? Então, ele diz mais aqui: uma vez recebida no ar, a luz propagou-se instantaneamente e intemporalmente em todas as direções, pois a substância do ar é tão transparente e sutil que a luz pode penetrá-la e atravessá-la sem dificuldade, e alcançar imediatamente os limites do espaço aéreo. Elementos. Os elementos vêm descritos na quarta homilia, né, de Basílio. Cada elemento possui uma qualidade específica. O fogo é cálido, a água é fria, o ar é úmido, a terra é seca. Entretanto, é só no seu estado primitivo que os elementos apresentam estas propriedades específicas. O que se apresenta aos sentidos, sob a forma de fogo, água, terra e ar, é o resultado da mistura de todos os elementos. Olha, aí ele diz o seguinte, abre aspas para Basílio: e de modo geral, nada do que é visível e sensível existe inteira e exclusivamente para si, de maneira simples e pura. Antes, a terra é seca e fria, a água é fria e úmida, o ar é quente e úmido e o fogo é quente e seco. E é a associação destas propriedades que possibilita a mistura dos elementos, pois em virtude das propriedades comuns que cada elemento se mistura com aquele que lhe é mais afim, e mercê da concordância que reina entre cada elemento e aquele que lhe é respectivamente mais próximo, ele se combina, afinal, com o seu contrário. E assim se origina uma espécie de ciranda ou coro harmonioso, pois todos os elementos se harmonizam e coordenam. Pois em toda razão que se lhe aplica a designação de fileiras ou linhas, né? Eles usam o termo aqui stoicheia, né? Então ele entende que todos esses elementos eles se misturam e é como numa ciranda, de maneira harmônica, produzindo o que você e eu observamos na natureza, na criação, né? Ele usa essa expressão aqui, essa metáfora da ciranda ou de um coro, né? De um coral de maneira harmoniosa. Todos esses elementos
coordenando ali, fazendo parte da criação. Então ele não foge muito, né, pessoal? Ele não foge muito daquilo que os gregos, né, pensavam aí 500, 600 anos antes dele, né? Toda a estrutura da criação possuindo como base os 4 elementos. Plantas. As plantas representam o primeiro grau da escala orgânica. Todos os corpos orgânicos se estruturam a partir dos elementos. Dividem-se em 3 reinos: o vegetativo, o animal e o humano. Olha. A causa do crescimento da planta não é o sol, mas a terra. Olha. Botânicos poderiam discordar dele no primeiro momento, né? Sabemos que sem a luz do sol, sem a fotossíntese, as plantas elas não desenvolvem, né? Mas veja só o que ele diz. Ó. Todas as plantas trazem sementes que ora aparecem em forma visível, ora permanecem ocultas nos bulbos e nas raízes. Da semente origina-se invariavelmente a mesma espécie, que permanece constante através das gerações sucessivas. A semente só se desenvolve em contato com a terra úmida e quente, que tem o efeito de torná-la macia e porosa. Em consequência disso, ela se espraria no solo circunjacente e atrai as matérias da mesma espécie. Desse modo, as dimensões da semente vão crescendo gradativamente até lançar raízes e vergônteas e desenvolver-se numa planta perfeita e completa. Então, note, percebe, é óbvio, né? Que ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje da botânica. Então, ele vai dizer que a causa do crescimento da planta não é o sol, mas a terra. Claro que a terra tem sua funcionalidade, mas a gente sabe que se não houver luz solar, o processo de fotossíntese, né, não existe, né? Então não poderia haver vida, se não houver sol, não haveria vida na Terra, né? Tampouco para as plantas. É óbvio, né? A gente tem que dar um desconto, quem não tinha o conhecimento, né, de botânica como nós temos hoje. Reino animal. No reino animal manifesta-se a vida sensitiva. Esta é superior à dos vegetais, que só possuem a capacidade de alimentação e crescimento. A vida dos animais inferiores se originou das águas e dos lodaçais. Tá? Como, aliás, pode suceder ainda hoje, até com os ratos. A respiração serve para atenuar o calor interno dos organismos animais. E tem uns pensamentos assim interessantes, né? Interessantes, não que eu concorde, mas lembra um pouco aí a questão da teoria da evolução, né? Ele diz que a vida dos animais inferiores se originaram nas águas. Até o rato diria, né? A respiração serve para atenuar o calor interno dos organismos animais. Há vários graus de vida animal. Os animais marítimos ocupam um grau inferior, como se pode concluir do seu olhar embaciado. As formas mais perfeitas da vida anímica só aparecem nos animais terrestres. A alma animal é de natureza térrea, o que se explica pelo fato de Deus haver comunicado à terra a força de produzir tais almas. A sede da alma sensitiva é o sangue, correspondendo-se este a alma se extingue. Seu característico é a irracionalidade, mas esta imperfeição é compensada pelo fato de Deus lhe haver proporcionado um saber, entre aspas, hereditário, que é o instinto. Então ele está dizendo aqui que os animais, né, a sua sede da alma, né, o que seria a alma deles é o sangue. Eles não têm, são irracionais, sua característica é a irracionalidade, mas Deus deu para eles uma espécie de saber, que é transmitido de maneira hereditária. Saber, entre aspas, o conceito aqui de Bacillus seria o instinto, né? Sim, os animais, eles procriam por instinto, né? Um cachorro, ele não desenvolve relacionamento com uma cadela porque se apaixonou por ela, porque gosta de estar do lado dela, daquela cadela, não. É tão somente por instinto de perpetuação da espécie, só. O homem é o único animal que faz sexo sem necessidade de procriar. Interessante isso, né? Graças a ele, os animais exercem atividades realmente admiráveis. O cão, por exemplo, é capaz de formar um intimema, abre aspas, aquilo que os filósofos levaram longos anos a descobrir, a saber, os entimemas. O cão o aprende da natureza, como é fácil verificar. Com efeito, ao rastejar uma caça e ao seguir os vestígios, ora numa, ora noutra direção, ele procede de acordo com o seguinte silogismo: a crença
fugiu numa de 3 direções. Ora, ela não fugiu nesta mesma direção. Logo deve ter ocorrido para um terceiro lado. Como se vê, o cão descobre a verdade pela exclusão do erro. Que outra coisa fazem os sábios que com ares solenes se dedicam ao estudo dos problemas matemáticos, traçando linhas na areia e acabando por rejeitar 2 de 3 suposições e por reter a restante como verdadeira? Em último lugar, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sobre este assunto, porém, o veremos logo a seguir, a palavra autorizada de Gregório de Nissa. Então ele observa aqui, através dos animais, seus instintos, né, para a caça, tudo isso presente no reino animal, né, que ele considera, e a maioria de nós concordaremos, que ele considera, né, uma espécie de vida superior, né, superior à dos vegetais, óbvio. Né? Apreciação. Encarada do ângulo de vista moderno, a cosmovisão de Basílio é assaz ingênua e primitiva. Isso aqui é o autor falando. Suas exposições não contêm praticamente nada de original. Sua intenção, aliás, não é transmitir conhecimentos científicos naturais. Ele mesmo declara repetidas vezes que o único desejo é edificar os fiéis e não satisfazer-lhes a curiosidade. Deu para perceber. Como eu falei, ele segue mais ou menos a linha daquilo que os pré-socráticos filósofos diziam acerca da estrutura da constituição do mundo. Ele observa, o autor diz que até ingenuidade dele, né? Ele observar os animais, o reino animal, o reino vegetal e falar mais do óbvio, né? Mas pelo menos Basílio foi honesto. Ele disse: eu não sei, não sou, né, um botânico, não sou um especialista, só quero somente edificar, né, os fiéis, os crentes. Interessante, né? Demais aqui o Filoteus e o Etinei Gilson. Estas restrições, porém, não diminuem nada o valor das homilias de Gregório. Testemunham elas em grande amor à natureza, na qual não se vê apenas uma manifestação da divindade, mas algo revestido de um valor, de uma beleza dignos de serem estimados em si mesmos. Alexandre de Humboldt descobre em Basílio uma sensibilidade profunda pela natureza, e bem assim uma fina capacidade de observação a qual aproxima os modernos. Mas o valor principal das homilias deriva do seu interesse histórico. Basílio é o primeiro pensador cristão a tomar uma posição plenamente consciente e inspirada no cristianismo, perante as questões científico-naturais. Descartes abriu acesso a todo um novo domínio, que a princípio parecia estar cerrado à especulação cristã. Doravante, já não pode haver dúvida de que a doutrina cristã é superior à física, a qual pode comunicar conhecimentos valiosos, sem sentir-se aquela ameaçada em seu conteúdo pela pesquisa desta. Foi assim que a posteridade avaliou a obra de Basílio, e sob este aspecto seria difícil enxergar-lhe a importância. Então, o autor aqui vai dizer o seguinte, né, comentando acerca do pensamento de Basílio. É importante, né, estudar as ciências, as disciplinas, a física, a biologia. Só que a doutrina cristã, para Basílio, e eu penso também que para todo cristão, é superior. Né? Costumo dizer, é o que eu costumo dizer. Houve descoberta tal na área da arqueologia, na área da ciência. Agora a Bíblia, comprovamos que a Bíblia está errada, porque a ciência descobriu isso, porque a arqueologia descobriu aquilo outro. Não. A palavra de Deus, ela não pode se submeter à ciência. É a ciência que tem que se submeter à palavra de Deus. Descrição da natureza. Há ali, para Basílio, né, uma alta montanha coberta de espessa vegetação e regada em sua encosta setentrional de frias e cristalinas águas. Embaixo, no sopé da montanha, estenda-se uma larga planície, sempre fértil graças à umidade do morto, ou melhor, do morro, né? Dir-se-ia que a mata virgem a seu derredor, com suas variegadas e múltiplas árvores, serve de cercado de tal sorte que, em comparação com ela, a própria Calipso, que Homero admirava sobre todas as outras ilhas por causa de sua beleza, se nos figura como insignificante. Sua semelhança a uma ilha se acentua pelo fato de estar inteiramente rodeada de bastiones. De dois lados abrem-se profundas gargantas, isolando o ermo das cercanias. Isso aqui é a descrição da natureza de Basílio, né? Do lado oposto da montanha precipita-se um rio espumejante, formando uma espécie de muralha extensa e difícil de escalar. Uma comieira sulcada de depressões fuciformes vem juntar-se às gargantas, barrando a vereda ao pé do morro. Há uma só via de acesso ao nosso dispor. A nossa choupana repousa numa outra crista da montanha, defronte de um chapadão bastante elevado. Dali,
pode-se avistar não só a referida planície, como também o curso do rio em torno. Este, a meu ver, oferece um panorama não menos aprazível que o Estrimon, visto de Anfípolis, pois este último, com seu curso demasiadamente lento, vai se alargando até formar uma espécie de lago. Tão grande é a sua lentidão que já não é propriamente um rio. O rio do meu ermo, porém mais caudaloso que todos os outros que conheço, despedaça-se de encontro a saliências rochosas e despreza escachoante para o abismo. É um espetáculo maravilhoso para mim e para todos os que o veem. Grande é a sua utilidade para os moradores da zona, pois os seus remoinhos alimentam uma quantidade imaginável de peixes. Que direi das emanações da terra ou das brisas refrescantes que se erguem do espelho das águas? Outros que venham admirar a multiplicidade das flores e a abundância das aves cananoras. Quanto a mim, não disponho de lazer para dar-lhe a devida atenção. O maior mérito da religião, ou da região, porém, e o que maiores elogios merece, é produzir ela. Não são todas as espécies possíveis de frutas, mercê de sua situação privilegiada, mas também, sobretudo, porque produz aquele fruto que dentre todos me parece mais delicioso, o repouso. Aqui está extraindo aqui um trecho da obra Epístola de Gregório de Nissa, e você percebe que ele tem grande admiração pela criação, né? E eu achei interessante ele dizer que quanto a ele não tem tempo de lazer para ficar admirando tudo isso, embora ele consiga descrever bastante acerca da natureza vigente. Ele fala, eu não tenho muito tempo para isso, né? Mas o que eu consigo identificar, isso reflete aí a criação, a obra de Deus. Então, como disse aqui os queridos escritores da obra, a descrição de Basílio não é uma descrição científica, né? Assim como um pregador vai falar sobre a criação, o propósito do Criador não é dar detalhes botânicos, da biologia, da física, da química, né? Há teólogos, há especialistas, há apologetas que, né, se aprofundam nessas questões. Eu acho que até que deve se aprofundar, mas para o pregador, você vai pregar num domingo, você vai trazer uma palavra de edificação para a igreja, as pessoas não querem saber muito sobre isso, não. Você pode dar uma pincelada rápida, mas não se deter tão somente nisso. A questão é dizer o quanto Deus é poderoso e que a obra da criação, né, o quão linda é a obra da criação, algo que vem do nosso Deus, né, algo realizado pelo nosso Deus. Na próxima aula nós vamos falar sobre Gregório de Nissa, para o pensamento dele. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula.